Graça e paz, a paz do Senhor. No momento eu venho trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, uma mensagem da parte de Deus. Quando eu meditava na palavra de Deus e Deus me fazia me lembrar, através desse texto que eu li lá em Salmo 51, que Davi foi considerado por Deus um homem segundo o coração dele. E aí veio uma pergunta ao meu coração: por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão no trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas Saul acabou fazendo o que era mal perante o Senhor e por isso foi rejeitado, e Davi foi escolhido por Deus para reinar em seu lugar. Inclusive, lá em 2 Samuel, capítulo 12, um dos episódios mais marcantes da história de Davi é aquela em que ele é repreendido pelo Senhor através do profeta Natã, por causa do seu grave pecado envolvendo Urias e Betseba, o adultério e o assassinato de Urias. Então, como alguém perfeito como Davi poderia ser chamado de homem segundo o coração de Deus? O Salmo 51 nos ajuda a entender essa questão. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha uma consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Ele dizia: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Ele dizia: pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi demonstrava um genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em continuar no erro. E isso fazia de Davi um homem que agradava a Deus. Davi demonstrava que queria ser limpo e purificado do seu pecado. Ele dizia: lava-me completamente e ficarei limpo. Tem misericórdia de mim, Deus. Apaga as minhas transgressões. Ele clamava para que Deus o purificasse do seu pecado. E isso ele fazia com todo o seu coração e com toda a sua alma. A preocupação de Davi não era em ter poder ou perder sua riqueza, seu poder e sua fama. Sua maior preocupação era ser privado da sua comunhão com Deus. E ele dizia: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi sabia que a única coisa que poderia afastar ele de Deus, separar ele de Deus, de perder a presença de Deus, seria o seu pecado. Então ele não se conformava em continuar impuro e no erro diante de Deus. A verdade é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era alguém sem defeitos. Ao contrário disso, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários dos seus salmos, reconhece a sua natureza pecaminosa. Ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido a ser examinado pelo Senhor. No Salmo 139, por exemplo, o salmista reconhece sua limitação e a soberania e da grandiosidade de Deus. Então ele ora para que Deus o examine e avalie se há nele algo que ofenda ao Senhor, pois ele quer ser conduzido pelo caminho reto e eterno. Que maravilha e alívio entender que não precisamos ser perfeitos para sermos considerados alguém segundo o coração de Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Tu és o meu maior tesouro, Senhor.